Bom, meus irmãos, a lição nos induz ao agradecimento, né? A gratidão. Então, a gente agradece a oportunidade que se renova da gente estar juntos, né? A gente deveria ter hoje a presença da Yara Cordeiro, que estava agendada para nos falar, mas ela está adoentada e nos avisou com antecedência. Então, nós vamos continuar na nossa série estudando a oração na obra de André Luiz. A gente aqui já tem um slide de rosto que mostra as 13 obras ditadas por André Luiz ao Chico Xavier, que a Federação Espírita Brasileira chamou de Coleção André Luiz, ou Coleção A Vida no Mundo Espiritual. Essas obras nos revelam o que a gente chama do outro lado da vida. A partir das experiências de André Luiz, ele foi nos trazendo pela psicografia do Chico Xavier essas informações, que são muito úteis para nós, já que o mundo espiritual ou a vida espírita é o mundo natural. Estamos de passagem pelo plano material, mas o mundo dito espiritual é a nossa origem. Somos espíritos na essência. Então, retornando ao plano do espírito, nós estaremos melhor preparados a partir do momento que a gente estuda e conhece melhor essa realidade. A obra é desse autor. É uma ilustração que tende a identificar o espírito que se apresentou ao Chico como sendo André Luiz. Pela descrição do André Luiz, essa imagem se aproxima da figura que se apresentou ao Chico como sendo aquele médico que ia se dispor a ditar essa obra. E esse é o nosso Chico, que desde o dia 30 de junho de 2002 já habita o plano espiritual. Agora, no próximo dia 30, serão de 14 anos já desencarnado. Aí a gente vê como o tempo passa rápido, né? 14 anos que o Chico já voltou à pátria espiritual. E essa é a coleção. Desde 1944 até 1968, o Chico psicografou a obra de André Luiz. E nessas eventualidades, a gente já abordou a oração na obra Nosso Lar, que foi a palestra 1. A gente já também abordou a oração no livro Os Mensageiros. E hoje a gente vai basear o estudo no livro Missionários da Luz, que foi psicografado em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial estava terminando. E o Chico estava psicografando. Quem já leu o livro Missionários da Luz, que agora está com a capa nova, essa da direita, é a última edição, sabe que ele aborda os processos mediúnicos e como se desenvolvem as providências do plano espiritual antes, durante e após as reuniões mediúnicas. São detalhados atendimentos a encarnados e desencarnados. E o capítulo 13, que trata da reencarnação, é considerado como a melhor descrição do processo reencarnatório que nós temos. Quem quiser conhecer o processo reencarnatório detalhadamente, não pode deixar de ler, estudar com profundidade
a reencarnação de Sigismundo. O livro aborda vários assuntos: o psicógrafo, desenvolvimento mediúnico, vampirismo, influenciação, socorro espiritual, a oração, no plano dos sonhos, mediunidade e fenômeno, materialização, intercessão, reencarnação, proteção, doutrinação, obsessão, passes e a epífise, que é a chamada glândula pineal ou a glândula da mediunidade. São vários capítulos abordando essa série de assuntos que nos dizem respeito de forma bastante direta e nos é muito importante conhecer. Como nós nos propomos a estudar a oração, a gente varreu essa obra buscando aqueles momentos em que a oração se fazia presente. E fizemos um roteiro para hoje. São 6 etapas que nós vamos tentar discorrer, enquanto o horário permitir, que vai abordar a oração na casa espírita, a oração no lar, a oração no socorro, a oração no caso Raul, no caso Sigismundo, de forma bem breve, e no caso da Otávia. Começando pela oração na casa espírita. Segundo descrição de André Luiz, no capítulo 5, ele e o instrutor Alexandre acompanhavam os encarnados na saída de uma reunião mediúnica. Terminou a reunião mediúnica, os participantes estavam se retirando e a espiritualidade acompanhou essa experiência. E ele vai, a partir daí, nos trazer algumas situações que a gente, de forma geral, desconhece, mas que é importante saber o que se passa depois que a gente realiza uma reunião mediúnica. E também pode ser estendida essa situação para qualquer reunião espírita. André Luiz diz: para nós, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Cá fora, na rua, na saída, porém, o ar pesava. O oxigênio parecia menos agradável. Então, segundo o relato dele, de acordo com a sensibilidade que os desencarnados têm, quando já alcançaram alguma evolução espiritual, essa ambiência é muito diferente, bastante perceptível a sensibilidade da espiritualidade superior. Então, no ambiente da casa espírita, o ar era leve, a atmosfera ela era agradável. Na rua, não, o ar pesava. Então, o André Luiz diz que a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera purificando-a. Por isso, a sensação de bem-estar no ambiente de oração, diferente do ambiente da rua, em que não se cultiva esse hábito. Os encarnados, à saída da reunião, irradiavam alegria e paz, colhidas na convivência com os benfeitores espirituais. Da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendente. O instrutor Alexandre diz para ele que ainda era percebida, eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram, através do serviço espiritual com a oração. Claro que o foco é a oração, e a oração faz parte desse ambiente que fortalece os participantes. E mesmo na saída, esses efeitos ainda eram sentidos pela equipe à medida que cada um se voltava para as suas residências. E o instrutor diz: se conseguissem os encarnados manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam,
fácil lhes seria atingir positivamente o nível superior da vida. Seria, mas na prática isso não acontece. Então as diferenças de ambiente são nítidas, porque a gente não consegue manter fora do ambiente da casa espírita essa atmosfera agradável, porque não cultivamos a oração, não mantemos o pensamento elevado e a mente equilibrada para a gente ter a assistência espiritual capaz de nos manter num estado elevado de pensamento e de sentimento. São opiniões de alguns presentes na saída da reunião. Uma senhora diz: graças a Deus fizemos orações em paz. Uma amiga diz: como me sinto melhor. Um cavalheiro diz: como Jesus é generoso, o Espiritismo é nosso conforto, como devemos trabalhar. E o Alexandre diz que o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Então a gente não conhece as irradiações do nosso pensamento e como poderíamos desfrutar de ambientes mais saudáveis se a gente cultivasse essas práticas, tivesse comportamento coerente com que tudo a gente aprende na casa espírita. E o André Luiz e o Alexandre passam então a acompanhar a saída dos encarnados para trazer-nos experiências úteis. Só que os encarnados levavam essas percepções muito breves. Elas se desfaziam porque, à medida que eles retornavam aos seus lares, eles se voltavam aos braços das entidades ignorantes que os aguardavam fora do ambiente. Então as sensações eram muito breves, esse bem-estar passava rapidamente. No interior, na casa espírita, as vibrações eram harmoniosas, iluminadas pela oração. Na via pública prevaleciam as emanações inferiores. Os transeuntes lançam na atmosfera maus pensamentos de toda a ordem, fazendo com o ambiente pesado. E o Alexandre diz que vai para 9 anos, o instrutor, que me encontro nesta casa. Vejo desfilar aqui promessas novas e votos de serviço. Prometem excessivamente, mas operam pouco. Voltam a cada semana nas mesmas condições. Isso, particularmente para o Alexandre, que era um instrutor, já por um período de 9 anos, demonstrando que a gente não consegue manter a harmonia fora da casa espírita, porque nossas vibrações são contaminadas com os pensamentos desordenados, desequilibrados e inferiores que caracterizam os ambientes públicos. E voltamos a cada semana nas mesmas condições anteriores. Uma entidade masculina de sombrio aspecto encostou-se a uma senhora idosa. Uma senhora participou da reunião, saiu da casa espírita, estava caminhando em direção à sua residência, quando uma entidade masculina, sombria, encostou-se a ela. Qual foi a reação? Sua fronte tornou-se opaca, seu semblante modificou-se, desapareceu-lhe o júbilo irradiante e o bom ânimo de antes deu lugar à preocupação. Então, mudou completamente o psiquismo dela. Por quê? O Alexandre explica. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre. Homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Era o próprio marido dela desencarnado, que a aguardava do lado de fora do centro para se ligar a ela, porque ela cultivava uma saudade doentia e ele não tinha evolução espiritual, não foi um homem equilibrado, não construiu boas obras e ele se via preso ainda aos mesmos ambientes e ela o atraía. Diz o Alexandre ainda: nossa irmã deseja vida nova, mas o desejo é mais dos lábios que do coração.
E a senhora diz: minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Ou seja, ela desfrutava do ambiente da casa espírita, mas não se modificava com o conteúdo que a doutrina ensina. Então, ela continuava semanalmente nas mesmas condições, participava das reuniões, se sentia bem com as preces coletivas, o ambiente fortalecia, saía da casa espírita, voltava o mal-estar, porque ela não se modificava, era apenas um desejo labial, não realizava esforço para a sua transformação, para que o comportamento dela permitisse a assistência espiritual superior e o bem-estar mais duradouro. Então, apesar da oração favorecer, facilitar, fortalecer, ela não fazia parte dela, e aquilo era um momento passageiro, era uma reunião de bem-estar contra toda a semana de preocupações, de más vibrações. A oração facilita, mas não é suficiente se a gente não fizer a nossa parte. Esse caso foi o que a gente chamou a oração na casa espírita. O segundo item é a oração do lar. Está inserido no capítulo 6, cujo título é a oração. Nesse capítulo, André Luiz e o Alexandre continuam a acompanhar os trabalhadores da reunião que se distanciavam da casa espírita, voltando para as suas residências. Então, eles passaram a seguir um rapaz, contamos recentemente o caso da senhora, que era a mãe desse rapaz. O rapaz demonstrava desequilíbrio na área do sexo. Em determinado momento, duas entidades de aspecto sombrio agarraram-se comodamente aos braços do rapaz. Semelhante ao que aconteceu com a mãe, aconteceu também com o filho, mas não era uma entidade afim, não era um familiar desencarnado. Eram duas entidades de aspecto sombrio. E como é que ele se vinculou a essas entidades? São companhias que ele adquiriu em contato com o meretrício. Então, frequentando ambiente de prostituição, ele acabou atraindo companhias que sintonizavam com a vibração dele e passaram a acompanhá-lo com o consentimento dele, em função das vibrações serem compatíveis com aquelas entidades inferiores. Isso provocava nele o mal-estar sem que ele soubesse a causa. Frequentava a casa espírita e se fortalecia na casa espírita, mas também, a exemplo da mãe, tudo era passageiro e o que prevalecia era o ambiente desequilibrado durante toda a semana, que contrapunha com aquela paz que ele sentia na casa espírita. Assim como aconteceu com a mãe, a presença das entidades provocou também a mudança do ambiente psíquico. Desapareceu a claridade mental, duas rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, desfez-se a alegria e a confiança de antes. Então, os benefícios foram muito breves. Mas esse relato é um pouco mais prolongado, mais detalhado. E Alexandre e André Luiz acompanharam ele de forma mais próxima, chegando inclusive na sua residência. O rapaz entrou em casa, muito contrariadas as entidades não entraram. Uma coisa impedia. Que coisa era essa? Era o hábito da prece que explicava a paz do ambiente e a barreira vibratória que impediu a entrada das entidades inferiores. E, logicamente, não era ele o motivo dessa paz que reinava no seu ambiente, na sua residência. Alexandre diz que a prece traça fronteiras vibratórias. Aqui reside uma irmã
que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Quem era essa irmã? Era a sua esposa. Enquanto ele frequentava a reunião na casa espírita, a esposa ficava em casa. Só que a esposa tinha uma conduta moral diferente da dele. Cultivava a oração como hábito. E Alexandre diz, então, que aquele hábito, o cultivo da oração no lar, impedia a entrada daquelas entidades inferiores. Esclarece que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Então, esse contraponto era resultado da conduta moral da esposa, do hábito da oração, dos sentimentos elevados que ela praticava e cultivava. O casal dormiu. A esposa, desligada do corpo físico pelo sono, identificou a equipe espiritual presente, André Luiz e Alexandre, e os cumprimentou, sem nenhum constrangimento, identificando-se com as vibrações deles. E diz assim, a esposa, desdobrada pelo sono, em espírito: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. E oraram juntos. A esposa envolveu o marido, ainda desperto, com dificuldade para dormir. Ela dormiu antes, se desprendeu mais cedo, fez a oração com a equipe espiritual, envolveu o marido, ainda desperto, elevou os olhos ao alto e fez uma prece em favor do esposo. E com a oração, com a prece, do coração da esposa, raios de intensa luz começaram a se projetar e tomavam a direção do marido. E os raios de luz concentravam-se na área do sexo, onde ele trazia o desequilíbrio. Com o benefício da oração da esposa em favor dele, ele se tranquilizou, abraçou a esposa e dormiu tranquilo. Então, os benefícios que a oração proporcionava no ambiente doméstico favorecia o reequilíbrio desse jovem que ainda não tinha conseguido cultivar um comportamento digno para ter paz no ambiente doméstico. Era a oração da esposa que o mantinha equilibrado. E continua, André Luiz ficou surpreso e disse que a cena que ele assistia era maravilhosamente bela aos seus olhos. Estava assombrado com o que via, porque a esposa era plenamente consciente das dificuldades do marido, não o recriminava, orava em benefício dele e era o veículo de reequilíbrio dele, sem que ele soubesse. E o Alexandre, então, volta a esclarecer. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Porque esse rapaz era vítima do vampirismo. Aquelas duas entidades se juntavam a ele e como que absorviam todas as energias que ele recebia e mantinha ele como vítima e se alimentavam das vibrações que ele emanava. E a oração da esposa representava
o mais eficiente antídoto, que dava a ele trégua nesse desequilíbrio, devolvendo-lhe relativa paz. Alexandre continuou dizendo: a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Então não adianta a gente praticar a prece mecanizada, decorada. A prece tem que ser sentida e ela é o melhor e mais eficiente antídoto para vencer o vampirismo. E Alexandre continua dizendo que a criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Era o que acontecia com a esposa. A oração sincera dela, equilibrada, baseada na sua conduta moral, recebia irradiações superiores, sublimes, divinas, e, junto às suas emanações, eram direcionadas a benefício do marido com espantoso poder de reconstrução. O desequilíbrio que se apresentava na área do sexo, as sombras que se mantinham permanentes naquela região, eram dissipadas por esses raios que conseguiam, de alguma forma, atenuar e amenizar aqueles efeitos da má conduta dele. Continua Alexandre dizendo: os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Então, recursos que nem André Luiz tinha conhecimento, muito menos nós, antes de nós termos essas experiências. Então, a oração é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. O poder curativo dela se faz muito eficaz. E conclui dizendo: toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Era o que acontecia com a esposa, que usava esses benefícios em favor do marido ainda desequilibrado. Aí André Luiz pergunta, surpreso, se aquilo era suficiente. Então ele conseguiria se reequilibrar, recebendo apenas os benefícios da esposa, sem nenhum esforço pessoal? Ela seria capaz de eliminar aquele desequilíbrio que ele trazia? Bastará a oração da esposa para que o marido restaure o equilíbrio psíquico? Qual foi a resposta de Alexandre? A oração de Cecília é valioso socorro para o companheiro. Significa para ele o acréscimo de misericórdia. Nosso amigo precisa aproveitar as bênçãos que recebe, porque toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Ou seja, todo aquele esforço seria inútil se ele não se conscientizasse, não promovesse a sua própria retificação. Ele estava ali como alvo do acréscimo de misericórdia. E os benefícios através da esposa poderiam ser temporários, poderiam ser interrompidos. Caberia a ele, no esforço próprio de retificação, mudar a sua conduta para que ele tivesse aquele mal-estar, aqueles efeitos
eliminados, coisa que viria com o esforço, com o tempo e com o esforço pessoal. O terceiro caso de oração, narrado no Missionários da Luz, eu chamei de a oração no socorro. Está no capítulo 7. André Luiz e Alexandre deixaram aquela residência. Os dois estavam desdobrados, o casal, e continuaram na sua trajetória. As entidades perturbadas estavam à porta. Mantiveram-se como sentinelas, aguardando a saída do marido. Pela ação da esposa, elas não tinham permissão para entrar no recinto, mas não desistiam da sua vítima. Ficaram na madrugada aguardando que ele mais uma vez saísse à rua para que eles se ligassem de novo a ele, até que um dia ele se modificasse. Então, era madrugada e o panorama era esse, descrito por André Luiz. Os desencarnados eram numerosíssimos, a maioria de natureza inferior. Aí aproxima-se de Alexandre e André Luiz uma velhinha simpática, chamada Justina. Pede socorro em benefício de seu filho ainda encarnado, de nome Antônio, com 70 anos de idade. É uma intercessão que a mãe faz, desencarnada, em benefício do seu filho de 70 anos ainda encarnado. O filho está em estado gravíssimo de saúde, prestes a desencarnar. E o que ela pede? Ela pede a intercessão em benefício dele, permitindo que ele tivesse uma moratória de pelo menos 2 meses, para resolver as últimas providências para que ele pudesse desencarnar. Aí Alexandre atende, vai à casa de Antônio e verifica que há um caso de trombose iminente, ou seja, é um coágulo numa artéria do cérebro que está na iminência de romper a artéria, e a desencarnação seria imediata. André Luiz, então, ora, enquanto Alexandre aplica o passe. É uma medida de emergência até que o socorro possa vir. Então, a oração aqui, atuando em benefício de uma emergência, enquanto outras providências em paralelo são tomadas. Alexandre, então, diz que precisa de emanações fluídicas de encarnados. Não bastam os recursos da espiritualidade superior. É preciso que alguém encarnado vá até Antônio para sustar a trombose que provocaria a sua desencarnação imediata. O que faz a espiritualidade superior? Uma oração, e Alexandre então mobiliza outros benfeitores da equipe espiritual. Pela oração também, pela prece, Afonso é desligado, que está desligado pelo sono, ele é levado até a residência do Antônio. Então, a equipe espiritual, com os recursos da oração, visita a casa de Afonso. Afonso é um encarnado, é madrugada, ele está desdobrado pelo sono, ele é convocado a um trabalho de socorro em benefício do Antônio, e ele, de boa vontade, atende a convocação e acompanha a equipe espiritual e vai lá até a casa de Antônio. Então, de imediato, Alexandre diz: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Esse procedimento permitia que vigorosos fluidos de Afonso fossem transferidos para o organismo de Antônio, já em estado de desencarnação. Mas essa providência consegue amenizar a emergência e, passados 15 minutos,
O Alexandre volta-se para a Justina, mãe de Antônio, que solicitou a intercessão, e diz para ela: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos, mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra. Então, quantas providências são realizadas durante a madrugada, durante o nosso desprendimento pelo sono, com os benefícios da oração em nosso favor, que a gente acaba desconhecendo. E o pedido de Justina para que fosse concedida uma moratória de 2 meses se converteu em 5. Com os recursos de um encarnado que estava desprendido pelo sono físico. Trabalhador que se prontificou ao socorro com a ajuda da equipe espiritual, com os recursos do passe espírita, porque o que, na verdade, o Afonso fez foi aplicar um passe em Antônio, com um fluido vital próprio dos encarnados. Mas o Alexandre adverte: nos próximos 150 dias, Justina, não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos, quanto ao cuidado que deverá manter com as preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação. Então, qual era o problema de Antônio? Excessivas preocupações durante o período da noite, que alterava a circulação sanguínea, provocando esse efeito. Então, era excesso de preocupação. Ou seja, faltava fé, sobrava ansiedade, sobrava insegurança, medo, e uma série de situações que nós cultivamos sem nenhuma necessidade, desde que a gente tenha a conduta reta, honesta, e a gente priorize as coisas espirituais, cultivando a oração e os bons hábitos. Se Antônio despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Vamos ver a oração do caso Raul. Está no capítulo 11. Era madrugada ainda. A mesma madrugada. Não, desculpe, aqui é outra madrugada. Aqui é uma situação que Alexandre daria uma aula de 2 às 4 da madrugada, que fazia parte de um curso para o qual estavam convidados encarnados e desencarnados. Participariam os encarnados desdobrados pelo sono e alguns outros desencarnados. Nesse período, 2 senhoras encarnadas, desprendidas pelo sono, se aproximam de Alexandre. A mais velha, Etelvina, irradiava luz, e a mais nova, Esther, estava envolta num círculo escuro. Pediu informações sobre o marido de Esther, o Raul, assassinado com um tiro no coração. Esther era casada com Raul, que havia sido seu segundo noivo, e ela já estava casada com ele há 12 anos. O primeiro noivo, havia se suicidado. Esther e Raul tinham 3 filhos e eram felizes. Mas, segundo o relato da esposa, Esther, o Raul havia sido assassinado. E ela estava viúva com 3 filhos e 2 tios idosos que moravam com eles. E ela estava aflita, precisaria trabalhar para manter e sustentar o lar que dependia dela. Eram 3 filhos menores. As investigações apontavam para o suicídio de Raul, mas ela não aceitava essa hipótese. E nessa aflição, com o apoio de Etelvina, desdobrada pelo sono, ela esteve com Alexandre e pediu ajuda. Ela estava disposta a trabalhar, mas desejava conforto no coração, queria notícias do marido. Alexandre prometeu ajudar
e orientou que Esther confiasse em Deus e se refugiasse na oração. Foi a primeira orientação que Alexandre deu para Esther, seria: refugie-se na oração e aguarde. Nesse ponto eu botei um avião, porque eu estava preparando essa palestra diante do computador com o celular do lado, e a Cristina estava no aeroporto. Aí é um caso dentro de outro caso, um parênteses que eu vou fazer contando uma experiência pessoal. Nesse momento o telefone toca, a Cristina diz assim: olha, esqueci de um documento. Eu não fiz o seguro de saúde para viajar e estou impedida de fazer o check-in. Liga para a seguradora, que já providenciou isso da outra vez, para eles fazerem o seguro, eles fazem o débito na conta, eles já têm os dados, me manda por e-mail o documento que eu apresento na Polícia Federal e eles liberam o check-in. Senão, a minha viagem vai ser cancelada. Eu não vou realizar o check-in e estarei impedida de viajar. Eu liguei para a seguradora e disseram: olha, a funcionária que faz esse serviço está ausente, não vem hoje, não é possível atender. Liguei para o Banco do Brasil, onde a gente tem conta, expliquei à gerente, ela disse: isso só é feito com 15 dias de antecedência. Aí liguei para a Cristina de volta e falei: olha, você vai ter que procurar outra providência. Procura o gerente da agência do aeroporto para ver se ele resolve. Porque senão você vai ter que voltar. Aí eu estava aqui diante dessa frase e falei assim: o que cabia a Esther? Qual foi a orientação de Alexandre? Orar. Aí eu falei assim: então eu vou orar também. Aí parei, falei assim: Jesus, que a Cristina consiga se liberar desse impedimento e que, se for da tua vontade, que ela possa viajar e obter o seguro. Aí, mais adiante, ela volta uma ligação, uma mensagem dizendo: olha, consegui na agência, atendi a exigência e estou liberada para o check-in, já despachei as malas e já consegui me libertar desse impedimento. Eu falei assim: puxa, vale a pena estudar a oração, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar dela, né? Foi de imediato. Aí eu botei um aviãozinho para contar o meu caso pessoal. Enquanto estudava a oração, eu tive necessidade da oração, e graças a Deus o atendimento foi imediato. Aí talvez por isso tenha vindo hoje a mensagem inicial agradecendo, né? Lembrando do agradecimento. Aí a Esther, que atendeu a orientação do Alexandre, despertou reanimada e relatou para os familiares o sonho que ela havia tido naquela noite. E os efeitos, ela estava reanimada. Mas o caso não estava resolvido. Alguns dias depois, providências da equipe espiritual localizaram o Raul, resgataram, e aí o Raul, num posto de socorro espiritual, contou a sua história. E a história é a seguinte: o Raul e o Noé, ou seja, o marido e o primeiro noivo da Esther, eram amigos de infância. Eram do interior. O Noé foi o primeiro a vir para a cidade grande, conheceu Esther, ficou noivo dela e teve a oportunidade de convidar o amigo, Raul, que veio do interior para a cidade grande e conheceu a esposa, ou seja, a noiva de Noé, a Esther. Ao conhecê-la, o que aconteceu? Raul apaixonou-se por Esther, mas ela era noiva do amigo. Qual foi a decisão do Raul? Para conquistar a noiva, matar Noé. Decidiu matar o amigo. Raul convidou o amigo para jantar e colocou veneno no vinho de Noé, que morreu mais adiante, e o crime foi dado como suicídio de Noé. O Raul conquistou o coração do Esther e casaram-se. Então, na verdade, a situação era inversa. Não era o Noé o suicida, não havia sido ele havia sido assassinado, e o Raul, segundo marido, o segundo noivo, marido da Esther, esse sim era o suicida. O tempo passou, veio o remorso e a consciência culpada, e o Raul então matou-se. E Esther
que havia solicitado notícias do marido, estava aguardando a resposta. Aí André Luiz pergunta a Alexandre: o que dizer a Esther? Contar a verdade para ela? E os efeitos dessa verdade? Aí a gente lembra, não sei se alguns conhecem, as 3 peneiras de Sócrates. Sócrates diz o seguinte, que antes que a gente conte algo para alguém, a gente precisa meditar nas 3 peneiras para ver se aquele conteúdo passa pelas peneiras e deva ser contado. E as peneiras são as seguintes. Primeiro, verdade, lá em cima está escrito: o que você vai contar a alguém é verdade? Tem certeza de que é verdade? Se for, passou pela primeira peneira. A segunda é a bondade. Será bom para aquela pessoa ouvir aquilo? Se for bom, você pode contar. E a terceira peneira é útil, é a utilidade. É útil que a pessoa saiba daquilo, embora seja verdade, seja bom, é útil. Se for verdade, bom e útil, você deve contar. E aqui a gente está num dilema parecido, que a gente poderia sintetizar e dizer assim: é caridoso que a verdade seja contada? Seria caridoso com Esther ouvir a verdade? Aí a resposta de Alexandre: Esther precisa de consolação, não de verdade. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Mas Alexandre não deixou de atender Esther. Preparou a visita dela a Raul, ao marido suicida que tinha para ela como tendo sido assassinado. E assim aconteceu. Esther e Raul reencontraram-se. Estiveram juntos, desprendidos. Logicamente, Esther, durante o sono, foi levada até o ambiente onde ficava Raul, em tratamento, esteve com ele e, na despedida, perguntou: Raul, como tudo aconteceu? Ela ainda queria saber a verdade, que não havia sido dada pelo Alexandre, e agora, será que Raul daria a verdade para ela? Aí, novamente, as peneiras de Sócrates funcionando. E o que respondeu Raul? Contou a verdade? Esther, os processos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. Volta para nossa casa e alegra-te. Não tenhas medo da necessidade. Nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. Ele não disse toda a verdade, porque ele foi instruído por Alexandre a confortá-la, não dizer a verdade. Não era caridoso que ela soubesse. Esther foi levada de volta e no dia seguinte acordou e novamente contou o sonho aos familiares e disse: despertei hoje profundamente reanimada e feliz. Enfrentarei o caminho com novas esperanças. Esforçar-me-ei e vencerei. Então a gente avalia como a espiritualidade atua em nosso benefício. A misericórdia de Deus. Eu acho que eu vou interromper aqui, porque ainda tem 2 casos e a nossa hora já vai avançada. Vou deixar esses casos para uma outra oportunidade, que é a oração no caso Sigismundo e a oração no caso Otávio. Dá tempo? Dá tempo? Então vamos rapidinho, a pedidos. Bom, rapidamente, os capítulos 12, 13 e 14 são os capítulos que concentram os melhores ensinamentos desse livro, que é quando é tratada a reencarnação de Sigismundo. São capítulos longos, detalhados, que a gente não vai aqui entrar na minúcia,
porque o nosso foco é a oração, não é o processo reencarnatório. E esse caso é específico para aqueles espíritos que são classificados como classe média. Não são altamente bons, nem conscientemente maus. É como se fosse assim, classe média dos espíritos. Não são nem os espíritos inferiores e ignorantes, mas também não é muito elevado. E a classe média é aquela mais numerosa. Então, esse processo pode ser aplicado a vários outros sigismundos da vida. E aí vem a história que começa no encontro do Adelino, da Raquel e do filhinho deles, o único filho, que é o Joãozinho. No plano espiritual tem a equipe que acompanha Sigismundo. Sigismundo é aquele senhor cabisbaixo, desanimado, sentado na poltrona, enquanto a gente imagina que esse primeiro plano seja o Alexandre, André Luiz e um outro trabalhador espiritual que visita a família de Adelino e Raquel, buscando a reaproximação de Sigismundo para providenciar a sua reencarnação. Os detalhes, aí a gente vai ter que reler o livro depois. O que interessa para nós é a oração. E a cena é um lanche em que a família se reúne e a equipe espiritual prepara a Raquel para receber o Sigismundo como segundo filho. No lanche, o Joãozinho pergunta: papai, por que você não vem rezar de noite comigo? Aí o pai diz assim: ué, já sabes orar sozinho? Mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você, quer ver? Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida, dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia, assim seja. Foi a oração que o menino fez em benefício do pai, orientado pela mãe. E o pai se sensibiliza e começa a pensar: nosso filhinho tem razão. Há quantos anos abandonei a oração? Quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece. E depois os afazeres cotidianos separaram ele desse hábito. E antes de dormir, a família se reuniu e Joãozinho orou o Pai Nosso. E aquela oração preparou o encontro espiritual de Sigismundo com Adelino. Por que esse encontro era tão difícil? Porque Sigismundo, numa vida anterior, havia assassinado Adelino. E toda vez que Sigismundo se apresentava diante de Adelino, ele fugia aterrorizado de medo, porque se julgava ameaçado por aquele que havia sido responsável pela sua morte na vida anterior. Então não havia como aproximar os dois e havia necessidade que Sigismundo, para reparar o erro, reencarnasse como filho de Adelino, para compensar o crime que havia cometido contra ele em vida anterior. E a oração do filho foi que sensibilizou o Adelino para que esse encontro se desse. Tem muita coisa que André Luiz narra, que a gente vai ter que omitir, porque faz parte do processo reencarnatório, das providências. Ele vai falar sobre as ligações, o ato sexual, a ligação perispirítica, a ligação material, muitos detalhes do processo que só a gente lendo, estudando com muita profundidade para a gente aprender como isso acontece. O que a gente vai destacar aqui é a oração nas experiências que a gente está estudando. No final, ao receber Sigismundo, espírito, como futuro filho, Raquel orou. E os efeitos da oração se fizeram visíveis no ambiente. O aposento se enchia de novas luzes, de todas as entidades espirituais partiam raios luminosos sobre Raquel, e uma coroa brilhante e bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, e seu brilho feria-nos o olhar. A intensidade era tal que até André Luiz não conseguiu fixar a visão
para perceber bem aquela coroa, porque era muito intenso o brilho resultante da oração de Raquel, que recebia o seu segundo filho. O meu instrutor fez um gesto para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternos, e Raquel recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Essa narrativa é algo imperdível de se estudar. E aqui foi um relato muito breve, destacando apenas o efeito da oração nesse processo. E o último caso é muito rápido. Esse é o caso da Otávia, a oração no caso Otávia, para a gente finalizar. Está no capítulo 16, a Otávia era médium de uma casa espírita, onde o Dionísio, ex-trabalhador, agora desencarnado, daria por ela uma mensagem psicofônica. Muitos frequentam ou buscam a casa espírita procurando informações sobre familiares desencarnados. Alexandre fala que isso é muito comum e não é condenável, porque são vínculos fortes que são desfeitos momentaneamente e deixando sentimentos de desânimo, de saudade, de vazio e de abatimento. E as pessoas naturalmente vão buscar informações sobre os seus amados desencarnados. Mas nem sempre esses pedidos podem ser atendidos. Lembra o caso da Esther? Ela não obteve a verdade, ela foi confortada. Mas a verdade nem sempre deve ser esclarecida e dita. E Alexandre entende, e acontece mais uma vez aqui com a família de Dionísio, que era um ex-trabalhador espírita daquela casa, e os familiares buscavam notícias suas, depois que ele havia desencarnado. E ele, que conviveu com a equipe, conviveu com a Otávia, sabia das potencialidades mediúnicas da Otávia, ele obteve autorização para essa mensagem. Então, num determinado dia, final da tarde, Otávia terminava o trabalho de casa mais cedo para orar, preparando-se para a reunião. Pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa. Então, ela, pela oração, depois de cumprir o seu dever doméstico, ela, pela oração, se preparava para a reunião rotineira, e nessa, especificamente, ela seria intermediária de uma mensagem do Dionísio. E ela fez o seu papel, fez a sua parte. E durante a oração, no lar, em sua casa, Otávia foi atendida pela espiritualidade superior e recebeu a energia de fortalecimento. A sua saúde não estava bem, mas os espíritos superiores compensaram, fortaleceram-na e prepararam-na para a tarefa daquela noite. Mas aconteceu que o marido chegou e a paz terminou. Proibiu a ida de Otávia ao centro espírita. Disse que ela não ia sair de casa naquele dia, porque ele não estava bem, precisava dela, e ela permaneceria junto a ele, atendendo às suas necessidades. E simplesmente impediu que ela saísse de casa, e aí a mensagem do Dionísio não seria dada. Leonardo, que era o marido, que era um tirano doméstico, trazia companhias inferiores da rua. Maus hábitos, estava acompanhado e prejudicou a tarefa de Otávia. Mas os espíritos superiores, atendendo às orações e o esforço de Otávia, providenciaram a visita de uma tia de Leonardo. Então a tia saiu da sua casa, foi para a casa de Otávia, entrou, visitou Leonardo, sabendo que ele havia proibido Otávia de ir ao centro espírita. Ela, com a autoridade moral que ela tinha, com a ascendência sobre o sobrinho, ela advertiu Leonardo, dizendo que ele seria responsável pelo descumprimento do seu compromisso e aquilo cairia na conta dele. Por capricho, ele estava impedindo que a companheira cumprisse o seu dever na casa espírita. E aí ele se sentiu constrangido, acatou e consentiu a ida dela à casa espírita. Então, diante dessas intervenções, dessas providências,
que a oração também participou de forma efetiva, Otávia cumpriu a sua tarefa e o Dionísio conseguiu transmitir a sua mensagem. Então, são situações, a gente termina aqui, são situações que a gente vai pegando assim, ao longo de uma obra muito densa, muito complexa, muito profunda, que a gente vai destacando ação que teoricamente é simples, que está disponível a todos, que não exige muitos esforços, exige apenas que a gente valorize a essência espiritual que nós somos, aproxime nossos anseios da espiritualidade superior, receba os benefícios e cumpra bem os nossos deveres. São recursos que estão ao nosso alcance e que nem sempre a gente sabe usar bem, menospreza, despreza, e muitos benefícios são encaminhados em nossa direção e não são recebidos por nós por falta desse hábito. E a partir desse hábito, que vai nos induzir à mudança moral, à conduta mais cristã, a gente acaba incorrendo em vários erros. E a espiritualidade superior, através da obra, revela-nos o outro lado da vida e suas consequências, alertando-nos e advertindo-nos para que a gente utilize melhor essa experiência que a gente está vivendo. E fica, então, para nosso benefício, essas revelações, esses ensinamentos. Cabe a nós, então, fazermos bom uso disso. E obrigado pela atenção de vocês, já que a gente deve sempre agradecer, e até a próxima oportunidade.